Página 239, questão 28. Em cada caso, determine a área do losango ABCD, considerando que a unidade das medidas indicadas é o decímetro. Letra A. Olha a figurinha da letra A. A gente tem aqui o nosso losango e aqui ele mostra, ó, a diagonal menor medindo 12. A diagonal maior medindo 16. Nesse capítulo vocês viram, né, a fórmula da área do losango. Então, vamos ver aqui, ó. A área do losango, bem aqui. Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Então, aqui a gente tem todas as informações necessárias para fazer a letra A. Então, a letra A, tranquilinho, ó. Área. Diagonal maior 16, menor 12, multiplicou, dividiu por 2. Eu já posso simplificar minha multiplicação. Divido 16 por 2 dá 8. 8 vezes 12, 96. Ele manda fazer em decímetros, né? Diz que as medidas estão em decímetro. Então, nossa área é decímetro quadrado, tá bom? Letra B. Letra B, a gente tem um losango, mas ele não dá as diagonais. Ele dá a metade da diagonal, ó. Esse raiz de 6 é do pontinho C até aqui a metade. As diagonais do losango se cruzam ao meio, né? Então, a diagonal inteira vai ser raiz de 6 mais raiz de 6, ou seja, 2 vezes raiz de 6. E a pequena, a menor, raiz de 3 mais raiz de 3, ou seja, 2 vezes raiz de 3. Então, como é que a gente coloca aqui, ó? Diagonal maior, 2 vezes raiz de 6. Diagonal menor, 2 vezes raiz de 3. A área é o produto das diagonais dividido por 2. Né? Aqui esse 2 você cancela, né? Elimina com esse outro, que está multiplicando. Esse 2 fica, né? Esse aqui, ó, 2. E as raízes eu multiplico. 3 vezes 6, 18. O 18, se a gente fatorar, vai ficar 3 raiz de 2. Então, esse 3 aqui fora eu multiplico com 2. 2 vezes 3, 6. E a nossa área vai ficar 6 raiz de 2 decímetros quadrados, tá bom? Letra B, 6 raiz de 2 decímetros quadrados. Letra C. Letra C, a gente tem um losango que ele mostra a medida de um lado, como os lados são iguais, é a medida de todos os lados, né? Então, o lado é 12 e ele mostra que é a diagonal menor, só que ele já mostra ela dividida ao meio, 4 e 4. Então, a diagonal completa vai ser 8. Mas observe esse pequeno triângulo aqui, ó. 1/4 do meu losango, esse triângulo aqui. Ele é um triângulo retângulo, tá certo? Onde a nossa hipotenusa, ó, é o 12, que tá de frente, que tá oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem o 4 e aqui a gente pode chamar de x, ó. Esse x vai ser a metade da diagonal maior, né? Porque a diagonal toda tá aqui, ó. Mas eu vou utilizar esse pedacinho porque faz parte do meu triângulo retângulo. Então, como é que a gente faz uma questão como essa letra C? No nosso triângulo retângulo pequenininho, né, que eu mostrei, eu vou fazer o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. X ao quadrado repete. 12 ao quadrado, 144. Esse 4 ao quadrado, que é 16, estava positivo. Ele vem negativo. Quando você subtrai, tem 128. Tirou a raiz quadrada. A raiz de 128 é um número que não é inteiro, né? Então, a gente fatora e vai ficar 8 raiz de 2. Então, o x é 8 raiz de 2 decímetros. Mas o x é a metade da diagonal maior. Então, a diagonal vai ser o dobro desse x. 2 vezes 8, 16. Aqui está a nossa diagonal maior. Então, a gente vem para cá, ó. Como é que vai ser a área? Diagonal maior vezes a menor, que é 8, né? Porque é 4 mais 4, dividido por 2. Esse 16 eu já divido por 2, fica 8. 8 vezes 8, 64. E a nossa área vai ser
64 raiz de 2 decímetros quadrados, tá certo? Então, questão 28, letra C, finalizada, né? Vamos para a questão 29. A questão 29 diz o seguinte: determine a área do losango sob as seguintes condições. Qual é a primeira condição? A medida do lado é 8 e uma das diagonais mede 12. Então, a gente vai ter que desenhar. E dessa vez eu não desenhei na marra, né? Já peguei ela impressa aqui, ó. A nossa figurinha impressa. Então, vamos lá. Ele diz que o lado é 8, tá bem aqui, ó. E uma das diagonais é 12. Então, se uma diagonal é 12, eu coloquei como a maior aqui, né? Daqui até aqui é 12. Então, se a diagonal inteira é 12, nesse triângulozinho aqui, ó, esse cateto é a metade da diagonal, é 6, tá? Não escrevi aqui porque tava tão bonito o desenho, mas eu vou colocar os 6 aqui, pronto. Então, nossa diagonal é 12, então esse catetozinho aqui é 6, porque é a metade. Nesse triângulo retângulo, vamos usar o teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado é 36. Tá positivo, passa para o segundo membro negativo. Quando eu subtraio, tem 28. Tirou a raiz quadrada. Quanto é a raiz de 28? Não sei. A gente vai fatorar e vai encontrar 2 raiz de 7, tá certo? Não é um número inteiro. E aí, 2 raiz de 7 centímetros. Encontrei o x. O x é a metade da diagonal menor. Então, quanto é a diagonal menor inteira? É 2x. É 2 vezes 2 raiz de 7, né? Que bem aqui eu coloquei, fica 4 raiz de 7. Então, diagonal maior, diagonal menor, a área, o produto delas, dividido por 2. 12 eu divido logo por 2, fica 6. 6 vezes 4, 24. E nossa área é 24 raiz de 7 centímetros quadrados. Certo? Então, questão 29, letra A, feita, né? Vamos para a letra B. O perímetro é 40 decímetros e a diagonal maior mede 16. Então, perímetro é 40. Olha aqui a nossa figurinha, né? A gente tem aqui, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Como no losango os 4 lados são iguais, eu chamo o lado de L. E o perímetro vai ser 4 vezes L. Mas esse 4 vezes L, que é o perímetro, a questão diz que é 40. Então, se esse 4 passa dividindo, quanto é o lado do losango? 10 decímetros. Então, o nosso lado aqui, ó, mede 10. Aqui ele mostra, né, ele fala lá na questão, e eu desenhei aqui, que a diagonal no caso, a metade da diagonal é 8, né? Porque ele diz que a diagonal é 16. Tá aqui, ela facinho aqui. Diagonal é 16. Então, a metade dela é 8. E aí, eu chamei esse pedacinho aqui de x, ó. Que é a metade da diagonal menor, certo? Então, aqui a gente vai usar o teorema de Pitágoras novamente. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Esse 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado 64, ele tá positivo, ele vem negativo. E aí, 100 menos 64? 36. Tirou a raiz do 36, x igual a 6. Mas quem é o x? Olha para a figura. Não, não olha porque ela bugou. Vamos, agora vai, agora dá certo. Opa, foco, figura. Pronto. Quem é o x? É a metade da diagonal. Então, a diagonal inteira vai ser 12, né? Porque a metade é 6. Então, a gente coloca bem aqui, ó. Diagonal maior, 16. Menor, 12. 16 vezes 12, dividido por 2. Esse 16 você já divide de cara, fica 8. 8 vezes 12, 96. Então, a nossa área, na letra B da questão 19... Desculpa, da questão 29, é 96 decímetros quadrados, tá bom? Vamos para a letra C. Letra C.
ele fala que o perímetro é 60 e os dois lados formam entre si um ângulo de 120. Então, o perímetro na letra C é 60 e os dois lados formam entre si um ângulo de 120, né? Tem o desenho aqui, achei. Perímetro é a soma dos lados. A gente acabou de fazer um monte de perímetro, né? Então, perímetro é 4 lados, 4L. 4L é 60. Se eu dividir por 4, fica 15, né? Medida do lado 15. O ângulo, ele diz que é 120. Então, a gente tem que pegar esse ângulo mais abertinho. Esse mais fechadinho não tem como ser 120, porque ele é menor do que 90. As diagonais no losango, e aí eu pedi para vocês pesquisarem as características, não foi? Além de pesquisar que elas se cruzam ao meio, fazem 90 graus, ou seja, são perpendiculares, elas também são bissetrizes dos ângulos do losango, né? Então, se esse ângulo é 120, a diagonal parte ele ao meio, fica 60, tá bom? E aí, a gente não sabe nada sobre as diagonais, né? Então, a gente vem aqui e chama, ó, esse pedacinho de X, esse segmentozinho, esse X é a metade da diagonal maior. Aí, a gente chama esse outro pedacinho aqui, esse segmento, ó, de Y, é a metade da diagonal menor. Tá certo? A gente vai mexer com esse triângulozinho pequenininho aqui, ó, 1/4 do nosso losango. O losango tem um ângulo de 60 aqui, como a gente já viu. Esse ângulo de 90, quem é que tá oposto ao ângulo de 90? É o lado. Então, o lado vai ser a nossa hipotenusa. Com relação ao ângulo de 60, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o X e o cateto adjacente, o Y. Então, para descobrir o valor de X, nós vamos fazer o seno de 60, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Para descobrir o valor de Y, o cosseno de 60, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos dar uma olhadinha como foi que eu fiz aqui. Seno de 60, ó, certo? Cateto oposto é o nosso X, como eu já tinha mostrado, né? E a hipotenusa é o 15. Naquela tabelinha dos ângulos notáveis, quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, a gente faz meios pelos extremos, 2 vezes x, 2x, 15 vezes raiz de 3, 15 raiz de 3. O 2 está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. Fiz uma lambançazinha de corretivo aqui, acontece nas melhores famílias. E a gente divide o 15 por 2, ó. 15 dividido para 2, 7,5. Professora, eu não quero dividir, posso deixar assim? Pode, mas normalmente as provas que vocês vão fazer, provas externas, elas são provas de marcar, de ABCDE, múltipla escolha. Então, você vai se basear nas opções. Se tiver uma opção com esse resultado, ótimo. Se não tiver, provavelmente é porque ele dividiu 15 por 2, tá certo? Então, eu já mostrei as duas respostas para ti. E aí, a medida é em centímetros, né? Cosseno de 60, ó. Cosseno de 60, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno na nossa tabelinha, 1 sobre 2, 1 meio. Multiplica meios pelos extremos, 2y igual a 15. O 2 passa dividindo, 15 dividido por 2, 7,5. Mesma historinha lá do nosso x, né? Se nas opções tiver dividido, você coloca dividido. Se tiver fração, você coloca a fração. Depende do ABCDE da prova que você for fazer, tá bom? Mas não é isso que a gente está buscando. A gente quer a área desse losango, né? Então, para fazer a área, eu preciso da diagonal maior, que vai ser x mais x, vai ser 2x, né? Então, se eu multiplicar 7,5 raiz de 3 por 2, cadê aqui? Eu vou ter 15 raiz de 3. E a diagonal menor, ó, vai ser 2y, y mais y. Se eu multiplicar o nosso 7,5 por 2, a gente vai ter 15, né? Então, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. 15 vezes 15, 225. Aí, a mesma brincadeirinha. Se na opção tiver como fração, você deixa assim. Se tiver dividido, você deixa assim. Se eu não estiver enganada, no livro de vocês, a resposta vai estar em fração. Não me recordo, tá?
Mas eu sempre gosto, quando é um número que dá para dividir fácil, eu sempre gosto de deixar dividido, né? Não tem muitas casas decimais, enfim, tá certo? Então, resposta da nossa letra C, 112,5 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Vamos para a letra D de dado. Letra D. As diagonais estão entre si na razão 3/4 e o perímetro é 50 metros. Pelo amor de Deus, o que é essa razão 3/4, professora, né? Então, vamos pegar o desenhozinho. Peguei o desenho, recortei e colei aqui, né? A gente tem, ó, vou até subir um pouquinho para a gente ficar lendo ao mesmo tempo. O perímetro é 50, então a soma dos 4 lados é 50. Fiz essa continha aqui, como a gente já tinha feito outras vezes. 4 vezes lado é o perímetro, né? 4 vezes lado é 50. Nosso lado vai ser 50 dividido por 4. Dá para simplificar por 2. No teu livro eu sei que ele usou essa resposta aqui. Eu preferia ter dividido por 2, mas eu deixei assim para ficar de acordo com o livro de vocês, tá bom? Então, o nosso lado é 25 sobre 2 metros. Vamos para as diagonais, ó. A diagonal maior a gente chama de D maiúsculo, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, esse segmentinho, ele é a metade do D maiúsculo, é D sobre 2. Por quê? Porque as diagonais se cortam ao meio. E aqui, ó, diagonal menor, que é o D minúsculo, né? Então, esse pedacinho do lado de cá, esse segmento, é o D minúsculo dividido por 2. A gente tem um triângulozinho aqui, retângulo, ó. Onde a hipotenusa é o lado e os catetos são D sobre 2 e D sobre 2, tá bom? Mas a tua questão fala de uma razão, né? As diagonais estão entre si na razão 3 sobre 4. A diagonal maior, ela é maior do que a menor. O nome já diz tudo, né? Então, o que é que a gente faz com essa razãozinha? Diagonal menor sobre maior igual a 3 sobre 4. Aqui não podia ser o inverso? Não, por quê? Porque, ó, quem é maior, o 3 ou o 4? O 4, né? Então, quem é que vai ficar no denominador? Vai ser o Dzão. Quem é menor, o 3 ou o 4? O 3, né? Então, quem vai ficar no numerador é o Dzinho, porque é menor. Então, a gente faz mesmo pelos extremos, ó. 3Dzão igual a 4Dzinho. E aí, esse 3 do Dzão aqui, a gente passa para o segundo membro dividindo. Tá multiplicando, passa dividindo. Por enquanto, é só o que eu consigo fazer. Aqui não tem mais o que fazer. Dzão igual a 4Dzinho sobre 3. Segura essa informação e vamos aqui para o outro lado. Vamos brincar de teorema de Pitágoras, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Dzão e Dzinho a gente não conhece, não sabe quanto vale. Então, eleva ao quadrado do jeito que tá. Dzão ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Dzinho ao quadrado, tá aqui. 2 ao quadrado, 4. Mais o lado a gente já sabe, ó, tá aquele aqui em cima, né? 25 sobre 2. Então, 25 ao quadrado, 2 ao quadrado. Aqui embaixo, ó, 25 ao quadrado é 625, 2 ao quadrado é 4. Toda a minha equação está sendo dividida por 4, observa. Então, esse denominador 4 a gente pode cancelar, porque toda a equação está sendo dividida pelo mesmo número. Fica só os nossos numeradores, né? Dzão ao quadrado mais Dzinho ao quadrado igual a 625. Só que bem ali a gente descobriu o Dzão em função do Dzinho. Olha aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Onde tiver Dzão, eu coloco... Opa, papel, não caia, não. Eu coloco 4 vezes Dzinho sobre 3, tá certo? Onde tiver Dzão, coloco 4Dzinho sobre 3. Então, aqui, ó. Dzão ao quadrado, 4Dzinho sobre 3 ao quadrado. 4 ao quadrado eu sei que é 16. Dzinho ao quadrado, repete. 3 ao quadrado, 9. Aqui a gente vai tirar MMC de 9 e 1, ó. Aqui tem aquele 1zinho invisível, né? Então, nosso MMC é 9. 16D ao quadrado. Aqui, o 9 dividido por 1
dá 9, multiplicado por d ao quadrado, 9d ao quadrado, né? Vamos juntar 16d ao quadrado com 9d ao quadrado, fica 25d ao quadrado. Aqui a gente faz meios pelos extremos, ó, né? 25d ao quadrado igual a 9 vezes 625. Multiplica 9 vezes 625, dá 5.625. Esse 25 multiplicando passa dividindo, d ao quadrado dá 225. Quando a gente tira a raiz quadrada, o d é 15 metros. Que d? O d minúsculo, né? Diagonal menor. Então, já descobri a diagonal menor. E agora eu preciso da maior. Traz esse d minúsculo para cá, ó. Diagonal maior igual a 4 vezes a diagonal menor sobre 3. A diagonal menor a gente descobriu que é 15. 4 vezes 15 dá 60. 60 sobre 3, 20, né? Então, a gente vai para o cálculo da área. Olha a questão como é grande, né? Diagonal maior, que é 20, vezes a diagonal menor, que é o 15, que a gente descobriu aqui, ó, dividido por 2. Simplifica a tua conta. 20 por 2, ó, bota só o 10. 10 vezes 15, 150 metros quadrados. Questãozinha 29, letra D, 150 metros quadrados a área, tá certo? Uma questão grande, né? Uma questão, ó, vou até ampliar aqui para ver se dá para ver. Meu celular não é tão bom. Pronto. Muitos cálculos, vocês estão vendo, né? Mas é uma questãozinha que dá para ser feita, tá certo? Então, aquela indicação que eu sempre faço. Pega a questão, cobre a solução que a professora fez, tenta resolver sozinho, tá certo?